para quê? Para que a gente tenha essa dinâmica assim e foco, né? Então os jovens vão estar focados na missão do jovem, né? E a gente fica focado aqui nos homens. Faltando as mulheres, hein? Faltando as mulheres. Geralmente as igrejas mulheres são as mais assim que têm ministério, mas aqui está ao contrário, os homens estão mais animados. Ganhamos, vencemos. Mas nós temos as mulheres da igreja também, aí a gente tem que ver como que a gente faz. Vou liderar as mulheres, gente. Amém? O som está saindo aí, gente, na live? Já conferiu, está tudo certo? Você que está aí na nossa live, seja bem-vindo. E também você que estará assistindo futuramente. Você que vai participar desse vídeo, dessa live. Então nós temos uma mensagem muito importante hoje que, na verdade, as pregações que têm pregado são coisas realmente da minha experiência ministerial e espiritual. E hoje não vai ser diferente. É algo assim muito particular na minha história ministerial. Então hoje o tema da mensagem é Ministros Cansados. Oh glória! Ministros cansados. Eu quero falar sobre isso hoje. Segundo Timóteo capítulo 4 e versículo 2. Hoje tem que ficar no horário. Semana passada eu passei do horário, gente. Eu preguei demais. Eu preciso me controlar. Amém? Nós temos uma nova tradição aqui. Vamos falar para quem não estava. A hora que eu falar, tá comigo, você bate uma palminha assim para eu saber se você está ou não atento. Amém? Entendeu? Você fala assim, tá comigo. Aqueles que derem uma palma, eu já sei que você está ligado. Né? Então, tá combinado. Ok? Segundo Timóteo 4:2, o apóstolo Paulo tem um discípulo muito precioso, que é o jovem Timóteo. Timóteo foi treinado por Paulo e participou intensamente do ministério de Paulo. E aqui Paulo traz alguns conselhos para o jovem Timóteo, o jovem ministro, esse moço. Segundo Timóteo 2:4, ele fala assim para Timóteo, 4:2, perdão, segundo Timóteo 4:2. Aí ele diz, que pregue a palavra, insista. Vamos ver qual versão está aqui nos meus textos. Vamos abrir aqui. Vou ler a versão que está aqui. Prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade, e a outra versão diz aqui, com toda paciência e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, seja sóbrio, Timóteo, em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, o apóstolo Paulo diz, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, que significa oferta derramada. No Velho Testamento, o vinho era derramado, o azeite era derramado, como oferta para Deus. E Paulo está dizendo, eu estou
sendo oferecido como uma oferta derramada. Em outras palavras, Paulo está afirmando que a sua morte, que está próxima, é nobre, é tão nobre quanto uma oferta que está sendo derramada. Ele considera a sua morte, não morte natural, mas morte por causa da mensagem, ele considera nobre. Ele diz, eu estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Versículo 7, o mais famoso de todos aqui. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Amém? Ministros cansados, esse é o tema da mensagem. E quem são os ministros de Deus? Nós temos 5 ministérios. Quais são? Pastor, mestre, evangelista, apóstolo, profeta, amém? Não necessariamente nessa ordem do texto, mas nós temos pastor, mestre, evangelista, apóstolo, profeta, 5 ministérios. E mesmo que você não seja um pastor, mesmo que você não seja um profeta, mesmo que você não seja um apóstolo, mesmo assim, é importante lembrar de um problema ministerial que a Denise falou aqui. Tá no espírito. A Denise, enquanto orava, ela falou de um texto que eu vou colocar aqui. Mesmo que você não seja um apóstolo, um profeta, um pastor, mesmo assim, existe um problema ministerial que foi mostrado por Jesus em Lucas capítulo 10, versículo 2. Diz assim... Jesus disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Ou seja, muito trabalho e pouco trabalhador. Jesus está colocando um problema ministerial da época e que ainda é real, ainda existe. Nós temos uma grande colheita. O que é a grande colheita? Uma grande multidão não alcançada pelo Evangelho, uma grande multidão que já ouviu o Evangelho, mas não percebeu o Evangelho, viu o Evangelho, mas não enxergou, os olhos não se abriram, viram, mas não enxergaram. Então, uma grande colheita, uma grande multidão que ainda não foi alcançada pelo Evangelho, muito trabalho, pouco trabalhador, e Jesus coloca esse problema ministerial que não acabou, ele ainda é real, nós temos um problema ministerial, amém? E considerando esse problema ministerial, considerando esse fato de que temos poucos trabalhadores, eu quero deixar uma reflexão para todos nós aqui, como servos de Deus, como cristãos. Será que existe da parte de Deus uma autorização para que alguns cristãos vivam um cristianismo passivo? Será que existe da parte de Deus uma autorização para que alguns cristãos que estão liberados, né, estão dispensados, né? Quando fizemos 18 anos, né, a gente foi lá no exército, né, e fizemos lá, e nós participamos lá daquela seletiva, né, e eu fui dispensado. Quem mais? Não serviu, né? Você não serviu. E eu não servi. Você não serve, vai embora. Eu fui dispensado, mas será que nós, enquanto cristãos, temos da parte de Deus uma autorização para vivermos um cristianismo passivo? Ou seja, sem a participação da divulgação da mensagem do Evangelho? Será que sim? Será que não? Considerando o problema ministerial, será que sim? Então fique para nós essa reflexão. E um conselho pastoral. Abrace a oportunidade de viver os seus dias aqui na terra como um ministro de Deus. Abrace a oportunidade de viver aqui na terra os seus dias como um ministro de Deus. O que é um ministro de Deus? O que é? De modo simples, o ministro é alguém que coloca à disposição da mensagem da cruz os seus dons, o seu tempo e os seus recursos.
os seus dons, o seu tempo e os seus recursos. Então eu não preciso de um microfone para ser um ministro. Eu não preciso de um título para ser um ministro. Eu não preciso de que mais? De um cargo na igreja para caminhar como um ministro de Deus. Não preciso. Eu preciso só de uma coisa: dons, tempo e recursos. Quem tem? Cadê os homens e mulheres que têm dons, tempo e recursos? Não, pastor, eu não tenho tempo. Tem sim, você tem 24 horas todo dia, mas é pouco, mas é o tanto que Deus te deu todo dia. E Deus não errou. Deus só me deu 24 horas. Deus, o senhor errou, tive que ter dado mais. Não, Deus não errou. Se você não tem tempo, o erro não está no tempo. Na verdade, você tem tempo. Falta a administração do tempo. Então, para que sejamos ministros, eu preciso de 3 coisas: tempo, dons. Quem tem dom aí? Dons naturais, dons espirituais. Quem tem? E recursos. Quem tem recursos? Glória. Amém? Então, o conselho pastoral é este: viva, abrace a oportunidade de viver os seus dias como um ministro de Deus. Amém? Agora, ministros, por que nós temos ministros cansados? Qual é a razão de tantos ministros cansados se o fardo é leve? E o primeiro ponto aqui é: o que é um fardo leve? O que é o fardo leve que Jesus nos fala? Quando se fala em algo leve, pensamos em algo fácil. É leve porque é fácil, mas o ministério é fácil, gente? Não é. Então, na nossa cabeça, leve, a gente coloca leve como pensa. Se é leve, é fácil. Mas o ministério não é fácil. Então, o que é leve? Se leve não é fácil, leve é o quê? O fardo é leve. Jesus mentiu? Jesus falou de forma muito nítida: o meu fardo é leve. Se o fardo é leve, por que estamos cansados? Por que temos ministros cansados? Primeiro, é entender o que é um fardo leve. Um fardo leve é o quê? É uma missão que Deus nos dá, que Deus derrama sobre nós, que não é fácil e que é difícil, mas porque é de Deus para nós, e nós abraçamos a missão de Deus para nós, Deus assume um compromisso de não permitir que carreguemos esse fardo sozinhos. Amém? É por isso que é chamado de leve, porque não é fácil, mas como é de Deus, Deus assume um compromisso de não permitir que você carregue sozinho. É por isso que é chamado de leve, porque você não vai carregar sozinho. É por isso. Amém? Então, pense em algo que não é fácil de carregar. Um peso, uma mesa pesada, aquela madeira, sabe? Aí você fala: nossa, essa mesa não é leve. Mas aí alguém pega, alguém mais forte do que você, segura do outro lado. Aí ficou leve. Mas o peso mudou? Não mudou, é o mesmo peso. Mas o que? Nós temos uma pessoa com maior força. Agora, é por isso que o fardo é leve, porque Deus está assumindo comigo e com você um compromisso. Se você abraçar a missão que eu te dou, eu me comprometo de carregar junto com você. Você não vai carregar sozinho. Você vai segurar de um lado, eu vou segurar de outro. E nós vamos juntos. Ministério participativo. Então, por isso que ele é leve. E Paulo considera isso no seu ministério. O ministério de Paulo foi fácil, gente? Apanhou. O que mais? Tá dando microfone aqui, preciso dar um... Pera aí, gente. Amém? Foi fácil? Não. Mas olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Olha o que Paulo diz.
Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Agora que vem, ó. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. O que Paulo está dizendo? Eu estou passando um monte de coisa. Eu estou sendo perseguido pelo Evangelho, mas a nossa leve, ele chama de leve. Aí você olha para Paulo e fala, gente, não é leve. É porque nós temos um conceito de leve, que leve é algo fácil. Não, leve não é algo fácil. Leve é uma missão dada por Deus, que veio de Deus. Não foi algo que é fruto da minha vaidade humana, resultado das minhas intenções e das minhas ambições ministeriais. Não, é algo que Deus me dá. E porque Deus me dá, Ele diz, eu vou participar. Não estará sozinho, você não vai ficar sozinho. Você não vai carregar sozinho, não vai ficar sozinho. Eu vou ajudar, vou segurar. Vai ficar leve. E Paulo, ele tem esse pensamento, meu ministério é leve. A leve e momentâneo. É leve e vai durar pouco tempo. Amém? Então por que existem ministros cansados se Jesus disse, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu trarei alívio. Por quê? E uma das principais causas de um ministro cansado, eu coloco aqui para você. Uma das principais causas de um ministro cansado não está nas pessoas. Uma das principais causas de um ministro cansado não está nas pessoas. Porque é isso que a gente pensa. É isso que eu já pensei. Não está nas pessoas. Porque pessoas são difíceis. As pessoas são difíceis. Eu sou difícil. Quem mais é difícil que eu? A Serena também acho que é difícil. Eu sou difícil. Lidar com pessoas é difícil. Viver em igreja é difícil, porque somos diferentes, atritos, conflitos. Mas uma das principais causas do cansaço ministerial não está nas pessoas, e a gente acha que é. Enquanto a gente pensar que é, continuaremos cansados. Escuta o que eu estou te falando aqui. Enquanto você acreditar que o seu cansaço ministerial é por causa das pessoas, você vai continuar cansado. E detalhe, as pessoas vão continuar sendo difíceis. Quem está aqui comigo? As pessoas vão continuar sendo difíceis. Você também é difícil. Não pense que você é fácil, não. Porque você acha que todo mundo é difícil, que você é bacana. Não, eu sou difícil. Nós, ele, vós sois difíceis. Nós somos difíceis. Então, não, as pessoas continuarão sendo difíceis. E se você espera que isso mude, parabéns. Parabéns. É um bom desejo, mas se você tem essa expectativa de que essa realidade mude, então se prepare para continuar cansado o restante do seu ministério. Se prepare para não apenas ficar cansado, mas para ser um ministro cansado. Porque uma das principais causas de um ministro cansado não está nas pessoas, não está no jeito que as pessoas são, não está. E aqui Deus vem trazendo para nós um reposicionamento. Uma das principais causas, e eu te falo aqui, está na postura do seu coração. Vou repetir. Uma das principais causas de um ministro cansado está na postura do coração. Como deve ser o coração de um ministro? Como deve ser o coração de um ministro? Se você tiver a resposta para essa pergunta, você está no caminho do descanso. Você está no caminho de experimentar o que Paulo experimentou,
e de proclamar o que o Paulo proclamou e de dizer: a minha leve e momentânea tribulação. Como deve ser o coração de um ministro? Eu te falo aqui, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Paulo aqui de novo, treinando Timóteo. Ele diz: Timóteo, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Então, entendam isso. Paulo trata o ministério como, se ele fala de soldado, ele está falando o quê? Para que existem soldados, gente? Para ir para onde? Guerra. Como deve ser o coração de um ministro? Paulo está dizendo, por trás dessas palavras, Paulo está dizendo para Timóteo: você precisa caminhar como um soldado. O coração de um ministro é como deve ser exatamente igual ao coração de um soldado. Como é o coração de um soldado? Vamos pensar num soldado brasileiro. O soldado brasileiro é convocado para uma guerra em outro país. E ele vai para essa guerra. Qual o desejo desse soldado, gente? É voltar. É abraçar seus pais. Qual o desejo dele? É que o país vença a guerra e ele volte e receba o quê? Uma medalha de honra. Uma salva de palmas. Esse é o desejo. O desejo dele é voltar para o seu país, reencontrar a sua esposa, os seus filhos. Esse é o desejo. Mas o coração de um soldado, como que é? Como ele é? Ele está pronto para tudo. Isso aqui, preste atenção. O coração do soldado está pronto para tudo. Por quê? Ele tem um desejo, mas ele sabe o quê? Que existe uma grande possibilidade dele ser morto por uma causa. Quem está entendendo isso aqui? Ele está indo, já imaginando: nossa, em breve eu voltarei, vou abraçar minha família, meus filhos, minha esposa. Mas ele sabe, ele conhece o risco. Ele sabe que é muito possível que ele morra por uma causa. Ele sabe que ele pode ser gravemente ferido. Então, quando ele levar um tiro na perna, ele vai falar: nossa, não esperei que isso acontecesse. Quem está comigo? Um só. O soldado, imagina o soldado da guerra, pá! Nossa, perde uma perna. Fala: nossa, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Nunca imaginei que eu fosse perder. Não, pelo contrário, ele imaginou que isso fosse acontecer. O soldado aí leva um pá, é ferido no braço e amputa o braço. E agora ele está com uma arma só. Aí alguém diz: nossa, você perdeu o braço. Perdi. Mas eu sabia que isso era possível. Eu estou numa guerra, gente. Então o coração de soldado está pronto para quê? Para tudo. Quem está entendendo isso aqui? O coração de um soldado está pronto para tudo. Então ele vai para a guerra, ele já está imaginando tudo que pode acontecer de bom e tudo que pode acontecer de ruim. Ele está pronto para tudo. Esse é o coração de um ministro. Paulo está dizendo: Timóteo, soldado, não, em serviço, não se distrai com os negócios dessa vida. Você é soldado. Você está numa missão e o coração é de soldado. Paulo tinha coração de soldado, gente? Quem acha? Quem acha que Paulo tinha coração de soldado? Eu quero te mostrar 3 textos que revelam o coração de Paulo. Por que Paulo chegou até o fim?
Por que Paulo não desistiu no seu ministério? Por que Paulo não parou? Porque ele tem coração de soldado. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9, revela o coração de Paulo. Olha o que Paulo diz: é por ele, Jesus, é por Jesus, é por ele que estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Aí parece que ele está reclamando, né? Não está. A prova disso é a continuação do texto. Olha o que ele diz: mas a palavra de Deus não está algemada. Eu estou aqui, preso. Mas percebam no texto, quem consegue perceber o clima do texto? Você consegue perceber? Mas a palavra não está algemada. Por essa razão, eu tudo suporto por causa dos eleitos. Tudo. Por que ele suporta tudo? Porque ele tem coração de soldado. Ele está pronto para tudo. O problema é que a gente entra no mistério pronto para algumas coisas. A gente está pronto para algumas coisas e quem está aqui comigo? Por essa razão eu tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Outro texto que revela o coração de Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. De todos os lados somos pressionados. Tem pressão. Mas Paulo tem coração de soldado, então ele continua: mas não desanimamos. Mas não desanimados. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos. Quantas coisas você ficou perplexo no ministério? Quantas coisas que fez o seu queixo cair? Fala: meu Deus, eu estou perplexo. Perplexos, mas não desesperados. Ou seja, eu estou perplexo, mas eu não estou desesperado, eu não vou arrancar o cabelo. Perseguidos, mas não abandonados. E quando Paulo diz abandonados, ele está falando de quem? De qual presença na vida dele? Da presença de Deus. Porque ele tem no seu coração, ele carrega no seu coração uma promessa que Jesus fez lá para os discípulos quando Paulo nem tinha se convertido. E a promessa é essa: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Paulo carrega no seu coração promessas bíblicas, e uma delas está no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque ele está comigo. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos. Tem dia que a gente está abatido, chateado. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso... Olha o coração de soldado. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Como é o coração de soldado, gente? Está pronto para quê? Vamos ver. O coração de soldado está pronto para quê? Para... Começa com T. Tudo. O soldado está pronto para... Se ele receber uma medalha de honra, ou glória. Ele não vai rejeitar a medalha de honra, vai? Ele está pronto para a honra. Se ele for aplaudido, ele está pronto para ser aplaudido, sem se distrair com os aplausos. Mas se ele for ferido, ele não vai ficar surpreso, porque ele sabe: gente, eu levei um tiro aqui. Nossa, tá certo, você está numa guerra. Outro texto que revela o coração de Paulo, que é coração de soldado, Filipenses 4:12. Eu sei o que é passar necessidade, ou seja, eu estou pronto para isso. Eu sei o que é ter abundância, eu estou pronto para ter abundância também. Quem mais está? Eu também estou pronto para isso. Eu estou pronto, se Deus quiser derramar, derrama, Senhor, pode vir. O soldado está pronto, querido, tanto para
estar em necessidade, como também para estar em abundância. Por quê? Sou soldado, eu estou pronto. Eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto a estar alimentado, o soldado ele sabe conviver com isso, como a ter fome. Eu tinha muito medo de virar soldado, porque solta a gente no mato e você tem que pegar a galinha e matar. Quem ouviu isso? Meu Deus, como que eu mato uma galinha na mão? Diz que soldado tem esse treinamento, né? Deixa você com fome e se você não matar a galinha, você vai morrer de fome. E Paulo está dizendo, eu sei estar alimentado, mas eu também sei o que é ter fome, eu estou preparado. Tanto em ter abundância como passar necessidade, tudo eu posso, naquele que me fortalece. Ou seja, eu sou soldado, eu posso tudo, eu estou preparado para tudo. Porque eu tenho um coração de soldado. Quem está aqui comigo? É muito legal de ver isso. É muito bom. Eu estou gostando. Gente, o ministro de Deus, ele precisa fazer um autoexame com frequência. Ele precisa examinar o seu coração. Faça esse exame. Eu desafio você, faça um exame no seu coração, hoje, agora. Tente perceber se o seu coração é de soldado ou não. Tente perceber. Olhe para o seu coração. Ele é um coração. O seu coração ministerial é igual ao coração de um soldado? Se a resposta é sim, glória a Deus. Se a resposta é sim, você está no caminho certo. Estamos no caminho certo. Mas se você percebe no seu coração ministerial outras intenções ministeriais, escuta o que eu vou falar. Se você percebe no seu coração ministerial outras intenções ministeriais, mesmo que sejam lindas, bonitas, ambições ministeriais, mesmo que sejam lindas, bonitas ambições, e que você tenha argumentos bastante espirituais para defender as suas ambições ministeriais, mesmo assim, se elas roubam de nós o coração de soldado, então nós precisamos de um reposicionamento. Nós precisamos fazer a oração do Salmo 139, versículo 23, que diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Pastor, eu tenho intenções ministeriais lindas. Salva de palmas, aplausos. Eu também tenho. Ambições ministeriais lindas, que se eu contar, nossa, você realmente é um homem que ama o Evangelho. Mas talvez algumas das nossas ambições ministeriais, eu te falo isso, é resultado da nossa vaidade humana. Porque nós somos vaidosos. Eu sou vaidoso. E como diz o escritor de Eclesiastes, Salomão, vaidade, tudo é vaidade. Eu quero te mostrar um ministro cansado na palavra, amém? Posso te mostrar um ministro cansado na Bíblia? Eu te mostrei Paulo. Um homem que no fim do seu ministério ele disse: combati o bom combate, completei a carreira, não desisti, eu completei, fui até o final e guardei a fé, ou seja, não fiquei incrédulo, não comecei a duvidar do caráter de Deus, não comecei a duvidar das promessas, eu continuei crendo. Mas nós temos um outro homem na Bíblia que nós vemos nele um ministro cansado. Ele se chama Jeremias, profeta Jeremias. E antes de ler o texto, eu quero te dar o contexto. O profeta Jeremias tinha uma missão, ele recebeu um ministério. E ele tinha uma mensagem. Aqui eu prego várias mensagens, cada domingo uma mensagem diferente. Eu posso fazer isso. Hoje eu vou pregar sobre oração, eu posso. Hoje eu vou pregar sobre o Espírito Santo, eu posso.
mas Jeremias não podia. Jeremias podia pregar uma pregação só. Ele não podia fazer, hoje eu vou pregar outra coisa, vou pregar uma coisa mais leve aqui. Não, a pregação de Jeremias era uma só. Cidade de Jerusalém, moradores de Jerusalém, ouçam a voz do Senhor. Vocês serão destruídos por causa do pecado, porque fazem sacrifícios para deuses estranhos e constroem altares para Baal. E Jeremias está lá. Moradores de Jerusalém, ouçam, vocês serão destruídos. Essa cidade será destruída porque vocês constroem altares para Baal. Vocês sacrificam para deuses estranhos. Vocês serão destruídos. Jeremias está lá. Essa é a mensagem. Na segunda ele prega isso. Na terça também. Ele não pode mudar a pregação. Ele tem uma missão. E o que você acha que vai acontecer com um homem que prega isso? O que você acha que vai acontecer com alguém que traz essa mensagem? Aplausos. O que vai acontecer está em Jeremias capítulo 20, versículo 1. É o que vai acontecer com ele. Quando o sacerdote, eu não sei se fala Pazur ou Passur, mas se alguém souber pode me falar. Jeremias 21, quando o sacerdote, é Pazur ou é Passur, gente? Quem sabe? Eu não sei. Não sei tudo não, gente. É com S. É um S. Pazur. Pazur. Vamos lá. Quando o sacerdote Pazur, filho de Immer, o mais alto funcionário do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Então Jeremias está lá, o ministro de Deus, cumprindo a missão, e aí o Passur, é Zur, né? Passur, o que ele faz? Ele prende Jeremias no tronco e ele é espancado. Ok. Se é Paulo, gente, se fosse Paulo aqui, ele ia falar o quê? Essa leve e momentânea tribulação. Porque Paulo tinha coração de soldado. Se fosse Paulo, Paulo diria: essa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Paulo diria isso. Mas não é Paulo, é Jeremias. Aí Jeremias é solto pela manhã. Ele apanhou e foi solto. Quando ele é solto, ele volta a pregar. Aí ele começa a dizer: Jerusalém, moradores de Jerusalém, as suas riquezas serão destruídas. Estou compactando o texto aqui. As suas riquezas serão destruídas e vocês serão levados para a Babilônia. Serão prisioneiros da Babilônia. Então Jeremias foi espancado e pela manhã foi solto e continuou pregando. E quem olha para Jeremias pensa o quê? Ele ainda está animado. Porque ele ainda está pregando. Ele não está abalado. Mas ele estava. Jeremias está pregando, mas ele já está abalado. Ele já está cansado. Nós temos a prova disso na continuidade do texto. Na continuação do texto. Jeremias está lá. E quem olha Jeremias fala assim: esse profeta é valente. Apanhou e continua pregando. Mas ele está agora ministrando. Jeremias já está abalado. Quem aqui já ministrou abalado? Que você olha, alguém olha e fala assim: parece que você está animado, mas você não está. Jeremias está pregando e parece que ele ainda está animado, mas ele não está animado. E nós teremos a prova disso na continuação do texto. Jeremias apanhou e está lá. E alguém olha e diz: esse profeta é valente. Ele não se abala, mas ele está abalado, gente. Ele está cansado.
E aí nós percebemos o cansaço de Jeremias na sua oração, porque ele entrega a mensagem e vai orar. Ele vai fazer o quê? Ele vai para o seu momento do desabafo. E agora nós vamos perceber o coração de Jeremias. Senhor, versículo 7, 27, capítulo 20, versículo 7. Senhor, tu me enganaste. Olha como que ele começa a oração dele. O Senhor me enganou. O Senhor me iludiu. Eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Ou seja, o chamado que o Senhor derramou sobre mim, eu tive que cumprir porque foi mais forte do que eu. A mensagem. Eu não consegui ficar parado diante daquilo que o Senhor derramou. Mas o Senhor me enganou. Eu me sinto enganado. Sou ridicularizado o dia inteiro. Olha o desabafo, ó. Olha o desabafo. Zombam de mim. O texto é longo, tá, gente? Então, fica aqui comigo, porque o texto é importante. Para você perceber o coração do profeta. É um texto longo, já estou avisando. É textão. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso, a palavra do Senhor me trouxe insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração. Um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo. Olha o que está dizendo, tem um fogo. Lembra da canção? Tem um fogo que... É daqui que saiu essa canção. Eu tenho um fogo. Aí pensa que vem de um texto bonito, né? Mas é um texto de desabafo. Que arde em meu peito, que não me dá descanso. Jeremias está dizendo assim, olha, tem um fogo, uma mensagem que queima, e eu não estou conseguindo me conter. Mas ele fala assim, olha... Eu estou exausto. Ele está dizendo assim, eu estou exausto. E eu estou tentando contê-lo. Ele está dizendo assim, eu tenho um chamado, mas eu não quero mais. Eu estou tentando contê-lo. Não estou conseguindo. Ouço muitos comentando, terror por todos os lados. Denunciem-no. Vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece. E dizem, talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Aí ele diz assim, mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Ele começa a pensar em guerra. Quem está aqui comigo? Jeremias está desabafando e Deus vai aqui reposicionar o coração do profeta. E quando ele coloca essa palavra guerreiro, pode saber que ele já está começando a pensar em guerra. Vocês vão entender. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão. Então ele está com o coração vingativo, percebe? Tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha, a sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu que examinas o justo e vê o coração e a mente, deixa-me ver, olha o que o profeta ora, deixa eu ver a tua vingança sobre eles. Quem é que já quis ver a vingança? Tomara que quebra a cara. Deixa-me ver a vingança. O profeta está dizendo isso, gente. Eu quero ver a vingança do Senhor. E ele diz isso aí porque ele está amargurado. Deixa-me ver a vingança sobre eles. Deixa eu ver, Deus. Deixa eu ver o povo sofrer. Deixa. Ele está orando isso. Porque ele está exausto. Pois a ti expus a minha causa. Versículo 13. Cantem ao Senhor. Louvem ao Senhor. Sabe que ela está orando? Você está só reclamando, mas aí você coloca um pouco de louvor no meio. Você fala, não, Deus, eu te amo.
Jeremias, ele é humano, ele é como nós. Aí parece que ele entrou num clima de louvor, mas não entrou não, você vai perceber. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque Ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Olha, parece que ele está assim, está se reanimando, mas olha o que ele diz. 14, maldito seja o dia em que eu nasci. Aqui ele desaba, querido. Maldito seja o dia em que eu nasci. Jamais seja abençoado o dia em que a minha mãe me deu à luz. Nós estamos diante de um homem cansado. Quem está percebendo? Você já orou isso alguma vez? Maldito dia. Você fez? Eu nunca fiz isso. Eu nunca orei isso, mas ele orou. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai e o deixou muito alegre quando disse: você será pai de um menino. Olha o que ele está dizendo, gente. Ele está amaldiçoando até o homem que deu a notícia. Olha, você vai ser pai. Ele está tão cansado. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu. Destrua esse homem, Deus. Eu quero que ele seja como aquelas cidades que foram destruídas, sem piedade. Que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meu dia. Versículo 17. Pois ele não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo. Olha o que ele está dizendo, eu queria morrer no ventre da minha mãe. E tampouco a deixou permanentemente grávida, porque saí do ventre. Por que sair do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção. Gente, desculpa, o texto é longo, perdão, mas eu tinha que ler tudo. Amém? Deixa eu olhar a hora aí, que horas são, sabe? Eu já estou chegando finalmente. 10h57. Gente, ó, entendam. Por que Jeremias está assim? Extremamente cansado. Porque existe o cansaço comum e o cansaço severo. Qual é o cansaço comum? É aquele que você diz: Deus, me dá forças, me ajuda. E qual é o cansaço severo? É aquele que você diz assim: Deus, não quero mais. Eu tiro daqui, Senhor. Deus, chega, acabou, basta. Então percebam, gente, não é proibido ficar cansado. Não é proibido ficar abatido. Não é uma pregação que proíbe você de ficar cansado. Mas é uma pregação que te faz refletir sobre o nível, o grau do seu cansaço. É comum? Seu cansaço é um cansaço de grau comum? Onde você diz: Senhor, me dá forças, me ajuda, me renova. Ou é um cansaço de grau severo, onde você diz: Deus, eu quero morrer. Esse é o severo. Basta, chega, não aguento mais. Bata todo mundo. Deixa eu ver a sua vingança, Senhor. Ele está severamente cansado. Agora vamos lá, para os finalmente. Jeremias e Paulo, gente, são dois homens com histórias, com mensagens duras. A de Jeremias mais dura ainda. Mas percebam que Paulo e Jeremias passam por tribulações semelhantes, porque Jeremias é maltratado por causa do Evangelho. Paulo também. Jeremias foi preso por causa do Evangelho depois. Paulo também. Jeremias, a Bíblia não diz como ele morreu, mas a tradição judaica diz que Jeremias morreu apedrejado. Não sabemos se isso é um fato real, mas a tradição conta. O texto não fala da morte. E Paulo também morre. Aqui, quando Paulo fala combati o bom combate, está dizendo: eu vou morrer daqui a pouco. Então são dois homens vivendo tribulações ministeriais, mas Jeremias está cansaço severo e dizendo: eu quero parar. E Paulo está dizendo assim: olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, eu não parei. Então qual a diferença desses dois? A diferença desses dois é justamente o coração. Porque um tem coração de soldado, Paulo tem coração de soldado, está pronto para tudo, mas Jeremias, ele tem alguma expectativa que ele carrega, que nós não sabemos qual é, mas podemos imaginar pelo texto. Ele tem uma expectativa ministerial que não foi correspondida.
Quando ele ora dizendo, Senhor, tu me enganaste, ele está dizendo o seguinte, eu pensei que seria de um jeito, mas está sendo de outro. Mas Deus não enganou Jeremias. Acontece que Jeremias construiu uma expectativa ministerial. Talvez, eu vou usar minha imaginação santa aqui, eu imagino que Jeremias pensou assim, eu vou pregar e o povo vai dizer, nossa, não, eu me arrependo. Eu vou dizer, Jerusalém, vocês serão destruídos. Eu acredito que talvez Jeremias tenha pensado assim, olha, não, Jeremias, ore para Deus para que ele não faça isso. Mas não foi isso que aconteceu. Jeremias pregou e eles maltrataram Jeremias. Jeremias está desabafando. A boa notícia é que Jeremias não parou. A boa notícia é que depois... Fique em pé, por favor. A boa notícia, eu te falo que eu tenho uma boa notícia aqui. Jeremias, depois do capítulo 20, ele não parou. Ou seja, ele disse, eu quero morrer. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Mas ele não parou. E por que Jeremias não parou? Porque enquanto ele fez esse desabafo, Deus fez uma coisa. E Deus não fez do lado de fora. Porque do lado de fora ele continuou sendo maltratado. Você vai perceber no 21, 22, que ele continuou profetizando. Do lado de fora, Jeremias continuou sendo maltratado. Mas por que ele não parou? Porque enquanto ele fez o desabafo, Deus reposicionou o coração de Jeremias. E Jeremias ficou com o coração igual de Paulo. Ele ficou com o coração de soldado também. A partir desse momento, o coração de Jeremias é reposicionado. E o que eu tenho para você, a mensagem que eu tenho para você é para finalizar essa pregação. Oramos nesse momento. E desabafamos diante de Deus, assim como Jeremias fez. Não é errado desabafar. A oração do desabafo. Mas tenha em mente que o que Deus pode fazer, enquanto você desabafa, Deus tem duas alternativas. Ou ele muda o lado de fora, ou ele reposiciona o seu coração e transforma o seu coração ministerial num coração de soldado. E você entra na trilha ministerial de Paulo, para chegar no final e dizer, combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, eu combati o combate e não chamo ele de ruim, apesar da dificuldade. O adjetivo que eu dou ao meu combate é bom, ele é bom. Eu completo a carreira, ou seja, eu não paro no meio do caminho e eu guardo a fé. Em outras palavras, eu não vou deixar de crer no caráter daquele que me chamou. E eu quero cantar, cadê o Will? Olha lá, Natália. As aulas que eu te dei, ó. Nós vamos cantar a capela, amém? Eu quero cantar aquela canção que a gente sempre canta, mas a gente nunca pensou de onde, a gente não sabia de onde que ela vinha, né? Eu tenho fogo cerrado em meu peito. É Jeremias. Jeremias está dizendo, eu quero parar, mas não consigo, mas eu quero. Ele não está dizendo isso com o coração assim, animado. A gente canta assim, né? Não vou parar. Na verdade, Jeremias não está assim. Ele está dizendo assim, eu quero parar. Eu quero parar. Se possível, arranca esse fogo do meu peito. Se possível, arranca de mim. Mas ele foi reposicionado. Ministros cansados. Eu fazendo altos exames em mim, eu percebi isso. Eu não estava com o coração de soldado. Mas Deus me reposicionou. Então eu estou pronto para tudo. Eu estou pronto para tudo. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Declare. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Enquanto nós cantamos mais um pouco essa canção, nosso diácono Eduardo, daqui a pouco vai recolher o envelope, amém? Você pode ir preparando o seu dízimo, a sua oferta, e nós vamos cantando, amém? Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu tenho um fogo, declaro. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Eu
Tem um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu ouvi o meu Senhor batendo a porta e o meu coração queimou. Eu ouvi o meu Senhor bater a porta, coração queimou. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Mais uma vez, cante a Ele. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Amém? Pegue seu envelope, levante aos céus. Nós vamos orar. Amém? Você que participou já lá na nossa conta digital, você já sabe o nosso protocolo, é envelope vazio, mas que representa aquilo que você já fez no digital. Você que não trouxe nada, o pastor não trouxe nada, envelope, pode pegar um envelope vazio, mas com um propósito no coração, que seu envelope seja uma mensagem para Deus, dizendo: hoje eu não pude ofertar, mas que o Senhor me capacite, não só financeiramente, mas principalmente espiritualmente, emocionalmente, para que eu participe na próxima oportunidade. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos pelos dizimistas e ofertantes dessa casa. Obrigado por toda a generosidade que tem acontecido aqui. E por essa razão, temos estado aqui e cumprido as nossas obrigações financeiras, aqui da nossa casa, da nossa família IBI Cruzeiro. Te louvamos por cada um e que cada um continue sendo tocado e abençoado pelo Senhor, e que possamos sempre ter esse coração leve, que façamos isso de forma leve, sem constrangimento, que isso para nós se torne cada vez mais fácil. Ofertar ao Senhor sem medo, sem receios, entendendo que nós somos os teus ministros. Nós somos os teus ministros, para a glória do seu nome. Amém. O nosso diácono Eduardo vai recolher o seu envelope. Já vou terminar. Eu só preciso fazer uma coisa. Na verdade, eu não vou fazer, né? Vou pedir para alguém fazer. Que orem por mim e pela Sara. Nós completamos 17 anos de casados ontem, né? Já pode ficar aqui? Pode ficar aqui? Pode. Vem cá. Vou chamar o nosso irmão Marcos. Ele vai orar por nós. Amém? E vai nos abençoar. 17 anos, Marcos. Marcos, e esse casal é para nós uma referência também de casamento, de unidade. Então, esse casamento nos inspira. Esses 17 anos, vocês têm uma parcela de culpa nisso, né? De percebermos eles tantos anos ali juntos, unidos, parecendo namorados, que é o mais importante. Amém. Senhor, muito obrigado por esse casal abençoado, muito obrigado por estarmos compartilhando a igreja juntamente com eles por 17 anos de matrimônio. Que o Senhor esteja sempre presente na vida deles, dando sabedoria, graça e paz, e ânimo incansável na tua obra, Senhor. Abençoa-os, dê a tua unção esteja sempre com eles, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, me abençoe com bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões
Vamos lá? Estou esquecendo de alguma coisa, Bruno? Me ajuda aí. Tá tudo certo? Estou esquecendo de alguma coisa, gente? O Bill, vamos orar pelo Bill. Vou orar pelo Bill, já orar pelo ensinamento e já a bênção apostólica. Amém? Tá tudo certo, né? Amém. Pai, nós oramos pelo Gabriel, que ele seja alcançado agora pela tua cura. Que a cura do Senhor seja derramada sobre a vida dele. É isso que nós oramos. É o pedido que nós fazemos nessa manhã. Que a cura que emana da cruz, porque o Senhor foi ferido por causa das nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre o teu Filho Jesus, ó Deus, e pelas pisaduras, suas pisaduras, nós somos sarados. Amém. Que essa cura que foi inaugurada na cruz seja derramada sobre a vida de Gabriel agora. Eu não sei qual é a dor exatamente, mas nós, como igreja, unimos a nossa fé e liberamos uma palavra de autoridade dizendo: dor, enfermidade, vai embora agora, no nome de Jesus. Pai, nós oramos também pela nossa semana, entregamos a nossa semana aos teus cuidados. Seja conosco, ó Deus, Emmanuel, esteja conosco. Que a tua presença seja para nós tão real, que possamos de forma tão sensível perceber a tua presença, administrando o nosso coração e os nossos pensamentos. Que a sua voz sobressaia todos os sons da nossa voz. Amém. Nós queremos isso, nós desejamos isso, ouvir a tua voz e seguir a tua direção. Seja conosco, abençoa os nossos negócios, os nossos empreendimentos, as decisões que tomaremos, que recebamos do Senhor sabedoria para tomar decisões sensatas, onde o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, oramos por cada um que está aqui, que sejam tocados pelo teu Espírito, dos pés até a cabeça, em cada órgão. Se você está com uma dor agora, eu digo essa dor, em nome de Jesus, vai embora. Amém. Seja curado. Em nome de Jesus, seja curado. Dor vai embora. Enfermidade desapareça. Retroceda para a glória do nome de Jesus. Amém. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito de Deus seja com todos, e todos que recebem, digam Amém. amém.